Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 2103-5000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6. Hoje é a quarta-feira saudável, a quarta-feira da saúde. Meu nome é Dário Santucci, vou apresentar o programa para vocês e, mantendo a tradição do programa, trouxemos duas excelentes especialistas no tema de hoje, que é o Dezembro Laranja, né, a prevenção sobre o câncer de pele, né? E aqui do meu lado esquerdo está a doutora Priscila Lisboa. Seja muito bem-vindo, doutora Priscila. Obrigada, boa noite a todos. Isso aí. Lá na ponta esquerda a gente tem a Lorena Rossoni, doutora Lorena Rossoni, que também é dermatologista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. É isso aí. Bem, o Bate-Papo das 6 é transmitido ao vivo através do canal 16.1 na TV aberta, né, para Linhares, Vitória e toda a região. Também é transmitido na rede Sim FM 106.1. No YouTube, né, no canal do YouTube da TV Sim Linhares. E lá é importante que você acione aquele sinal de inscrição. E toda vez que nós entrarmos ao vivo, você será acionado. O Bate-Papo das 6 entrar ao vivo, né? Além disso, na Sky também, no canal 316. Né? Bem, o time do Bate-Papo das 6 se solidariza aí com toda a população que vem sendo acometida pelo essa enfermidade terrível do coronavírus, né? Você pode entrar em contato conosco através da hashtag Bate-Papo das 6, né? E através do WhatsApp com perguntas aí ao vivo, nós vamos tentar responder todas, do 27 99622 4547. E é isso aí, vamos entrar na discussão interessantíssima hoje. Primeira pergunta que eu queria direcionar para a doutora Priscila, né? Qual que é o dia a dia, né? Quais são as principais doenças que o dermatologista trata, né? O que é o dermatologista? Pois é, Dário, a pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, desde doenças mais superficiais, mais profundas, a interface entre a pele, mucosa, unha. Então, tem uma série de doenças que pode acometer todo esse tegumento, né? Então, a nossa rotina é muito variada. Embora, às vezes, a gente tenha foco em algumas coisas mais específicas, mas a gente sempre tem atendido, desde doenças inflamatórias, doenças, neoplasias de pele, queda de cabelo, doenças das unhas. Então, a gente está aí para isso. É bem amplo, né? É bem amplo. E acomete várias, vamos dizer assim, é um sistema bem amplo, né? Às vezes você tem uma doença reumatológica, tem uma manifestação cutânea. Sim. Então, como a pele é esse órgão tão grande, tão amplo, acaba que existem muitas doenças de interface. Uma doença alérgica que acomete a pele. Uma doença autoimune que também tem alguma manifestação cutânea. Então, não é raro a gente, às vezes, auxiliar no diagnóstico de alguma doença que tem critérios de pele, uma doença reumatológica, né, por exemplo, que a gente, pela pele, vai definindo o quadro. Eu acho interessantíssimo a especialidade que é muito visual, né? Muito médico, assim, vamos dizer, de semiologia do dermatologista demais. Já dizia meu chefe, né, um dos chefes da residência, que ele falava, o bom dermato, só de entrar, passar no corredor, ele já tem uma noção, o paciente vai falar, ele já vai criando uma hipótese, e quando ele examina, ele só fecha o diagnóstico. Fecha o diagnóstico. Interessantíssimo. E qual que é a função, né, esse órgão, igual você já adiantou para a gente, doutora Lorena, quais são as funções da pele? Né? A pele, ela é só essa camada que cobre todo o organismo ou ela tem mais alguma função?
A pele tem diversas funções, a principal é a barreira realmente da pele, então criar uma proteção, né? Então ela tem, sendo o maior órgão do corpo, a gente precisa ter uma proteção contra bactérias, contra fungos, contra radiação ultravioleta e além de tudo, na pele também a gente tem funções de absorção de vitaminas, absorção de produtos também nessa pele, tanto é que hoje em dia a gente tem medicamentos que a gente aplica, né, pela pele. Então a pele tem uma função sensorial também, então a gente sente, tem o tato, enfim, tem uma série realmente de funções e é um órgão especificamente protetor, esse eu acho que é a maior qualidade da nossa pele. Proteção, né? Proteção. Isso aí. E o tema principal nosso de hoje, né? Que é o Dezembro Laranja, né? E essa campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O que é, doutora Priscila? O que é essa campanha, o Dezembro Laranja, né? Pois é uma campanha que já é realizada há alguns anos e visa lembrar desse órgão tão importante e é uma pena porque o câncer de pele é um diagnóstico que o próprio paciente está vendo. Muitas doenças, né, o paciente pode conviver com elas a vida inteira e só através de um exame, infelizmente, ele pode já ter um diagnóstico tardio, mas a pele, o paciente está vendo a lesão. Então, por mais escondida que seja a lesão, o paciente tem a oportunidade de ver. Lógico, couro cabeludo, algumas áreas, talvez ele por si só não veja, mas a esposa, algum filho, algum parente, o profissional que lida com o cabelo do paciente, quem é barbeiro, quem é tatuador, então é um diagnóstico que alguém estará vendo. Então acaba que o Dezembro Laranja veio para relembrar isso aí, da gente não deixar de se olhar e não ficar muito, às vezes, não é nada, é muito melhor a gente às vezes receber um paciente que vem, eu acho que não é nada, tomara que não seja nada, do que ouvir, poxa, já está uma lesão grande, se fosse no começo o tratamento seria muito mais fácil. É muito comum isso, né? A gente tem, assim, no Dezembro Laranja, eu acho que, assim, essa função da gente identificar as lesões, lógico, isso vai ser feito pelo profissional, pelo dermatologista, mas também alertar as pessoas a procurar, a entender o que é cada lesão, entendeu? O que você tem, se é uma lesão benigna, saber identificar que aquilo não está normal. Então, esse alerta, todo ano da gente lembrar, para você olhar seu corpo, se você tem alguma ferida que não cicatriza, se você tem alguma pinta que está crescendo, que ela é escura, que ela está estranha, que ela não está redondinha, que ela tem alguma coisa errada. Então, o alerta é sempre a gente lembrar que a gente tem lesões normais e que aquela feridinha pode ser um câncer de pele, que é o câncer mais comum, né, no mundo, o câncer de pele. Então, a gente pode ter desde o câncer de pele mais simples, com uma resolutividade muito grande, de você ficar curado, né, como o carcinoma basocelular, que é o mais comum, mas também a gente tem casos muito graves, como o melanoma, que quanto mais cedo a gente tem esse diagnóstico, a gente percebe que ele está ali, maiores são as chances de cura. Então, acho que esse alerta, né? Tá chegando o verão, vamos ver se a gente não tem alguma doença de pele, né? Vamos prevenir, né? Prevenir. É isso aí que é o Dezembro Laranja. É isso aí. E no meu consultório, às vezes, a população fica um pouco tímida, né? De ir lá no consultório, no dermatologista, isso aqui é uma pintinha, então eu não vou no médico porque é bobeira. Né? Sim, isso. Isso é uma falha importante, né? Com certeza. Sim. Tá certo. E, Lorena, o que é em si, assim, o que é o câncer de pele, né? De maneira geral, assim. Então, o câncer de pele é um tumor, né? É uma neoplasia, né? E a gente tem tumores que são benignos e tumores que são malignos. Aqui a gente está falando do câncer de pele, que são tumores malignos. Esses tumores, eles podem ter diferentes agressividades e diferentes relevâncias em relação ao tratamento e até a sobrevida desse paciente. Então, quando a gente pensar no que é um câncer da pele, é um tumor, ele pode ser ou desde uma mancha, ele não precisa exatamente ser elevado, ser uma bolinha, ser alguma coisa, ele pode ser uma mancha. Às vezes uma lesão que está avermelhada, que irrita, que arde, que está diferente ali da pele e que isso persiste, isso não se cura. Né? Então isso pode ser um alerta. E são lesões que vão tendo uma célula alterada e que ela tem uma agressividade, ela vai destruindo o tecido normal. Aquela célula, que é normal como qualquer câncer, né, ela vai destruindo e vai aumentando. Então, ela pode causar uma agressividade local, uma destruição, ferida, machucados, sangramentos e por aí vai.
E aí, até lesões, conforme vai aumentando o tipo de gravidade, o carcinoma espinocelular já tem uma invasão maior, uma destrutividade maior. E cânceres, como eu falei, como o melanoma, por exemplo, que às vezes você vai ter uma pinta que você nem percebe em locais, às vezes, não expostos ao sol. Às vezes você tem nas costas, no bumbum, na coxa, e é uma mancha, e ali aquelas célulazinhas já podem ter enviado metástase para todo o corpo. Isso que eu ia te perguntar, pode ir para outro lugar? Pode, alguns tipos podem. Uhum. E quais são as características, Priscila, que a população tem que tomar cuidado? Características vamos dizer assim, eu tenho uma pinta, ela tem alguma característica que eu deveria levar mais em consideração? Sim, os sinais de alarme, né? Sinais de alarme, exatamente. Isso, eu acho que como Lorena falou bem, eu acho que talvez cabe assim, para as pessoas entenderem, tem os tumores de pele, né? Os não melanoma e o melanoma em si. Então, o câncer mais comum de pele, que é o câncer mais comum no mundo, então é muito provável que entre os idosos, entre as pessoas que a gente conheça, ao longo da vida, uns 20% ou tem ou vai ter câncer de pele. Então, desse grupo não melanoma, a gente pode ter lesões pré-câncer de pele, que são espetinhos, feridas, e é muito comum. Casquinhas, né? Casquinhas, é muito comum. O paciente que às vezes já está com aquilo há anos, há décadas, ele fala, isso não é nada, porque se fosse alguma coisa eu não estava aqui, não estava mais vivo. Só que o pré-câncer de pele vai depender da imunidade do paciente e da idade. Então, às vezes, aquela lesão que está ali há décadas, ela pode se transformar num câncer de pele. E aí, o que a gente tem que ver? Se tem casquinha, se tem machucado e, principalmente, uma ferida que não cicatriza em 20 a 30 dias. Isso serve, na realidade, para qualquer ferida, independente de ser uma lesão de câncer de pele, né? Enfim, tem que ser visto. E, às vezes, essa lesão vai progredindo e pode ter esse acometimento, né, de invasão local, invasão de nervo, começa a coçar, a sangrar. Então, tudo que não parecer normal tem que ser visto. Agora, importante lembrar também das zonas de risco da face. Toda a região periorifícios é uma região que, se invadir localmente, pode invadir a nossa cabeça. Então, em volta da boca, nariz, orelha, olhos, são áreas de grande risco. Se associado a isso o paciente tiver como comorbidade, alguma doença que baixa a imunidade, é idoso, aí isso tem que ser visto logo. Não pode dar chance, porque a era anterior, né, a nossa, talvez, era muito comum o paciente falar, eu ranquei a orelha para tirar o câncer de pele. Na verdade, não é que arrancou a orelha, não era uma orelha, era um grande câncer de pele. A invasão local não foi suficiente para adentrar, né, pelo conduto auditivo, mas era um grande câncer de pele. Então, não é que arrancou a orelha, o tumor já estava ocupando toda a orelha. Eu arranquei todo o nariz. Não, o nariz era um grande câncer de pele. Então, por isso que a gente fala, né, desses sinais de alarme. Isso para os tumores não melanoma. Aí já para o melanoma tem essas outras características. Couro cabeludo, o calvo, tem que se preocupar? Pois é, o filtro solar natural, né, que é o nosso pelo, realmente tem que se preocupar. Porém, 85% da radiação de toda a nossa vida, a gente vai ficar exposto até os 20 anos de idade. Então, as crianças que têm cabelos mais fininhos e a criança, por mais que ela brinque com a cabecinha abaixada, enfim, o couro cabeludo pode ter mais radiação do que a própria face. Então, mesmo que a gente hoje tenha cabelo ou não, essa região já passou por horas sol ao longo da vida muito grande. É aquele sinalzinho de alerta, aquela criança que está com cabelo, o couro cabeludo fica vermelho, né? Fala, queimou. Aí é isso. Então, uma queimadura solar que a gente tenha ao longo da vida já é suficiente para você desenvolver um câncer de pele lá na frente. O que vai determinar se você vai ter ou não são uma série de fatores, como a sua imunidade, a gente tem, né, umas vassourinhas lá no nosso corpo que vai varrendo essas alterações, e muitas vezes quando a gente vai envelhecendo, nossa imunidade não está legal, isso para de funcionar. Então, para de descartar aquelas células ruins, e aí você pode ter um câncer da pele. Então, as crianças, eu acho que isso é muito importante. Muito importante. As crianças precisam se proteger, precisam usar filtro solar na praia, né? De preferência, se for brincar ao ar livre, tem que usar chapéus, óculos de sol, né? Camisas de proteção, que hoje em dia a criança não quer o tempo inteiro ficar reaplicando, então é um super aliado. A gente tem roupas, tem maiô, tem biquíni, tem... Hoje enfim, não falta opção. Hoje não falta e está muito mais chique, fácil, né? Sim, tem roupa chique. Lindo, criança adora. Não tem, mas não é a nossa época que tinha hipoglose, então não. Hoje tem. Hoje tem opção fashion. fashion. A gente precisa que os pais entendam isso e que
façam com que suas crianças usem. Sim. Nós vamos entrar em temas polêmicos daqui a pouco. Vamos. O FPS, sim. como é que funciona e qual o melhor, Sim. e etc. Né? Tá. Certa vez eu vi que pode dar na unha também, câncer de pele? Pois É comum ou não? É outro tipo de questão? Pois é, pensando no câncer melanoma, Aham. que são lesões melanocíticas, então vem da melanina. A gente não tem melanina na palma da mão, na planta do pé. Na unha, na borda ungueal, da cutícula, a gente tem melanina, mas não é comum que a gente tenha uma pinta nessa região que cresça, vá né? que cresça, né? Aham. Então, assim, toda lesão pigmentada na unha, principalmente se tiver na cutícula, deve ser acompanhada Tem sempre. que ser avaliado. Não quer dizer que é câncer, mas pode... Pode Tem- ser. tem a minoria vai minoria. ser câncer. Aham. Mas se for câncer, e normalmente é da linhagem melanoma, é um tumor muito agressivo. Tem que ficar... Então, por isso que não dá A para gente deixar. não pode deixar passar. Não deixar A gente tem passar. que olhar, tem que observar, tem que acompanhar. Tá, como é que é feito o diagnóstico? Vamos dizer assim, a gente já deu um en passant de como seria. Vamos supor que o paciente chega no consultório de vocês com uma mancha altamente suspeita. Quais são os passos? Como é que vai ser o transcorrer desse paciente? Vamos supor que ele tenha câncer, ele vai no seu consultório e aí a gente tem uma lesão. Quais são os passos? O que nós vamos fazer? Bom, o primeiro exame é o exame clínico. É Uhum. o exame que a maioria das vezes a gente define o diagnóstico só realmente de olhar. Algumas outras a gente vai precisar fazer exames complementares. Então, a dermatoscopia é um exame que auxilia muito no diagnóstico, ou quando a gente tem alguma dúvida, então a gente consegue analisar de uma maneira mais detalhada essa lesão e ver se os aspectos estão ruins ou não. E a partir daí a gente vai decidir se a gente biopsia essa lesão, ou se a gente já retira essa lesão, ou se a gente às vezes mantém um acompanhamento clínico dessa lesão. Então, acho que a maioria das vezes, mais de 90%, a gente olha e aí a gente já tem essa noção de que é uma lesão, um câncer da pele ou não. Então, aí tudo vai depender de como a gente vai abordar, qual é a lesão, qual é a região desse paciente, para a gente saber se é necessário ou não, né, essa retirada ou essa biópsia. É necessário algum exame de imagem, por exemplo? Auxilia para Depende vocês muito, alguma né? coisa ou não? Inicialmente não. Às vezes o exame, por exemplo, quando a gente tem um caso de melanoma, aí são abordagens diferentes, porque aí são condutas já bem específicas. Aí a gente tem um protocolo que aí entra exame de imagem, entra outros exames, às vezes cintilografias, enfim, alguns outros exames que a gente acaba tendo mais, aí tem que avaliar o corpo todo. Excelente. Assim, só um adendo, né? Que eu acho que o que ele quis perguntar, né? Se o exame de imagem ajuda no diagnóstico, No né? diagnóstico... Aparentemente não, mas lesões, por exemplo, recidivadas, que a lesão fica toda fibrosada, fica uma maçaroca, vamos dizer assim, no nariz, no canto do olho, em áreas de risco, o exame de imagem é interessante para avaliar essa extensão interna, porque às vezes a gente faz a biópsia e a gente sabe o tipo histológico da lesão. Mas ali é um fragmento, né? A lesão é a ponta do iceberg. Então, às vezes, o exame de imagem no diagnóstico pode entrar para ajudar a avaliar se a lesão está... A extensão da lesão. Extensão estratificar, né? Sim. Excelente. É isso aí. Terminamos o primeiro bloco. Eu aprendi demais. Estamos aqui com duas excelentes especialistas em pele, né? Dermatologistas. Do meu lado esquerdo aqui a doutora Priscila Lisboa, né? E mais um pouco adiante, a doutora Lorena Rossoni. E depois nós vamos falar no segundo bloco, complementando, nós vamos iniciar um pouco sobre tratamento e prevenção do câncer de pele nessa campanha belíssima aí que é o Dezembro Laranja. Olá, estamos de volta para mais um Bate-Papo das 6. Esse é o segundo bloco, né? Estávamos conversando sobre câncer de pele e o Dezembro Laranja com essas duas excelentíssimas especialistas em pele, doutora Priscila Lisboa e a doutora Lorena Rossoni, né? Falávamos um pouco sobre o diagnóstico, como é o manuseio das doenças de pele, né? Principalmente do câncer, e surgiram aqui na internet, né? Na nossa interação, algumas perguntas, né? Por exemplo, uma delas foi, quem tem pele
negra, vamos dizer, escurecida, pode ter câncer de pele? Pois é, tudo vai depender da genética nesses casos. A pele morena, a pele negra, ela naturalmente já contém uma melanina. E a nossa melanina é como se fosse um guarda-chuvinha que fica sobre o núcleo das nossas células. E esse núcleo da nossa célula que é quem vai ditar a nossa fabricação das células, né, a partir dessa camada. Então, quem tem esse guarda-chuvinha próprio, quem passa mais filtro solar vai ter uma chance reduzida de ter esse dano no nosso DNA celular. Só que o dano no nosso DNA da célula não é só por causa da radiação infravermelha, UV, enfim, uma série de radiações externas. Tem também as mutações genéticas intrínsecas. Então, existe um tipo de melanoma, por exemplo, que é o melanoma acral, que ele acomete extremidade e é mais comum em pessoas negras. Isso. Então vai depender da genética. Vai depender da genética, mas não é para deixar então de passar filtro solar, não. Sim, tem que passar. Tem que passar. Né? É isso aí. E, doutora Lorena, quais são os fatores de risco? Assim? Quem que a gente deve ter mais atenção em relação ao dezembro laranja? Bom, As características clínicas dos pacientes. bom, quem vai ter mais câncer de pele são as pessoas brancas, de olhos claros, né? Porque tem menos melanina. Então, se tem menos melanina, tem mais chance de ter tido alterações ao longo da vida. Quem se expôs mais ao sol ao longo da vida, trabalhadores rurais, pessoas que... exposição assim, de praia também. Então, eu sempre falo, quem teve mais queimaduras solares tem mais chance de ter câncer de pele. Então, normalmente as pessoas estão brancas, de olhos claros, cabelos claros, ruivos, né? Precisam se proteger mais. Precisam usar filtro solar sempre, porque tem maior chance de ter câncer da pele. Priscila, ainda bem que você é dermatologista, né? Pois é, já separei minha bolsa aqui, meu dinheiro para cirurgias no futuro. E como é que está o tratamento do câncer de pele em 2020? O que a medicina, o que o dermatologista tem para oferecer para esses pacientes? E logo uma outra pergunta em seguida. Tem cura? Pois é, eu acho que o paradigma de alguns tumores tem mudado muito. Eu acho que falando então assim do melanoma, que é o mais grave, né, o mais problemático, existem cirurgias melhores e nos últimos anos chegou ao Brasil, né, no mundo, algumas medicações que elas têm o poder de controlar metástases. Então, para o melanoma metastático, tem algumas medicações já há alguns anos que mudaram totalmente o que a gente achava de sobrevida dos pacientes. E não é uma realidade muito distante. Nós temos pacientes aqui no Brasil que a sobrevida antes, né, na era pré-biológicos, né, para melanoma, a sobrevida em 5 anos era muito baixa. E hoje a sobrevida em 5 anos é desconhecida, porque esses remédios estão há mais ou menos 5 anos no mercado e esses pacientes estão vivendo. Então foi uma mudança incrível e tem sido estudados agora medicações, né, para o melanoma, o melanoma associado a câncer de pâncreas, a câncer de pulmão, fora o melanoma das síndromes familiares, né, enfim. Além disso, esse para o câncer melanoma. Para o câncer não melanoma, cirurgias melhores, então tem a cirurgia micrográfica de Mohs, que é uma cirurgia diferenciada, que ela poupa tecido sadio, ela consegue ver até onde que a lesão está aprofundando, né, na pele. Existem remédios até de passar melhores para cânceres de pele superficiais fora de área de risco. Então, tudo melhorou muito. Talvez aquele medo, né, que a gente tem, se eu for, vou descobrir um monte de coisa. Não tenha esse medo. Vá, porque o tratamento hoje é muito melhor. Avançou muito e está de precisão, né? Sim. Essa cirurgia que você citou de Mohs, a gente tem em Linhares? Tem em Linhares, cirurgia micrográfica de Mohs. Lá na clínica até a gente faz esse tratamento. Na verdade, é o único no nosso estado, né, Priscila? É importante dizer, porque assim, é um trabalho muito bacana, é uma cirurgia que realmente poupa muito tecido, quer dizer, que eu vou explicar, né? Isso. Assim, menos cicatrizes, né? Você vai conseguir retirar realmente toda a lesão no mesmo momento, então você vai conseguindo ver até onde essa lesão está indo, porque muitas vezes a gente tem como se fosse um iceberg. Você vê a ponta, mas lá embaixo ele está enorme. E muitas vezes, quando a gente faz uma cirurgia convencional, a gente retira, mas muitas vezes ficam pequenas ilhas em volta ou ao redor e que essa lesão volta no futuro, né? E aí você vai ter o câncer de novo, e de novo, e de novo. Então, é uma cirurgia que é bem interessante. E é microscópico isso, né? É bem microscópico. É feito fatiamentos, né, das bordas livres, assim,
provavelmente livres, né? E aí é feito análise no microscópio, né? Em tempo intraoperatório. Tira um Então, pedacinho, vai lá, vê se sim. tem célula alterada, tira mais. Não Sim. tem, né? Então vai tirando até tirar todas as células, Todas as no células. caso. E cura? É possível falar de cura no câncer de pele? A gente fala muito que assim, a gente tem um campo cancerizável. Então, toda a nossa pele ficou quase que igualmente. Se a gente considerar terço superior da face, a gente tomou sol em tudo. Então, hoje é muito difícil dizer que eu tive uma lesão aqui e está curada. A gente fala, né, dependendo da técnica cirúrgica, até 98% de cura, que é uma cura altíssima. Mas nada impede, até pode ter uma recidiva, mas as células em volta também podem ter esse dano no DNA. Então, nada impede que a pele sadia perilesional também venha a ter. Então, esse é o grande problema. A gente, né, no caso, pessoas que têm uma carga horária, vamos dizer assim, hora-sol muito grande, é realmente ficar dando diagnóstico precoce. Mas a gente fala em cura, e hoje a gente fala em cura acima de 90% de acordo com a técnica empregada. Interessantíssimo. Vamos falar agora sobre prevenção, que eu acho que é o que a população vai adorar de discutir, né? Hoje, o que eu tenho que fazer para prevenir o câncer de pele? Desde criança. Não tomar sol. Em primeiro lugar, se a gente pudesse, seria não tomar sol. Eu tenho uma criança de 1 ano e outra de 3 anos. O que eu faço? O que faz? Vai pra praia à noite. Ai, desculpa, Não, na verdade, é ao vivo. Mas na verdade a gente adora sol, a gente mora num país ensolarado, a gente tem aqui muitas lagoas, tem praias, então, bom, eu e minha família a gente adora. Então, você faz como? Você vai? Vou, adoro esporte na água. Então, o que a gente precisa fazer? Se proteger com filtro solar, chapéu, roupa de proteção, reaplicar esse filtro solar, porque muitas vezes a gente acaba usando uma vez, acha que já está bom. Uma vez eu passo, quando chego na praia e depois esquece. Então, acho que o mais importante é isso. Ou evita o sol, ou vai com proteção. Sim. Não tem outra forma. Reaplicar o filtro solar de quanto em quanto tempo? A gente fala em reaplicar a cada 2 horas ou após, assim, foi dar um mergulho, voltou, reaplica. Né? Se você está com aquelas camisas, roupas de proteção, você não precisa passar especificamente o filtro solar embaixo, tá? Porque muitas pessoas me perguntam isso. Você passa embaixo, tem que passar de novo? Não. Botou, não vai tirar? Fica com ele. Eles, em média, têm um fator de proteção em torno de 50, né? Eles têm o tecido por si só. Qualquer tecido que não tenha fator de proteção, já tem um filtro solar em torno de 10 a 15, por exemplo. Se você coloca um tratamento específico nesse tecido, ele vai em torno de 50, que é o que a gente acha no mercado. Funciona realmente aquela camisa, né? Sim. Funciona. Interessante. Talvez uma das coisas que mais funcione. Porque para criança, igual você falou de criança, como criança, você pega de 1 ano, criança, como, né? Filho, vamos passar filtro. E outra coisa, a criança já gastou meia hora em casa passando o filtro. Sim. Aí brincou um minuto, pronto, já tem que passar de novo. Quer ir embora. Rolou na areia. Rolou, brincou. acabou. E a criança, como passar filtro naquele pequeno narizinho daquele filhotinho? E passa, a criança mexe, cai no olho, tira. Então, assim, acho que do ponto de vista de eficácia, a roupa você garante. O boné, a roupa, agora o filtro solar é muito difícil passar. Uma opção legal que eu até vejo Lorena usando é aquele stick, né, para criança. Não uso. É ótimo aquilo. O que é o stick? Que eu não sei. É um filtro solar em bastão. Então, é facinho, porque não escorre, não arde o olho, né? Então, você passou e eles já ficam, e eu vou falar que eu passo até em mim mesmo, e eu também vou pra praia com eu ele. também tenho alguns, assim. Eu acho legal porque ele é pequenininho, o meu é com base, óbvio. É muito fácil. Para criança, então, da idade dos seus, é excelente. Tem uns próprios até para bebês, assim, acima de 6. Lembrando isso, é importante. Os filtros solares são para crianças acima de 6 meses, tá? 6 meses. Que são os estudos, o que é aprovado, o que é, né, seguro. Então, antes disso, é evitar o sol. E caso vá, roupa, mas a gente não recomenda. Eu passo nas minhas crianças 60, tô certo? Tá ótimo. Esse limite aí, como é que é? Para prevenção do câncer de pele. Polêmico esse agora. Polêmico, né? Na realidade, vou citar, né, um estudo que foi feito no Brasil há uns anos atrás. Recrutaram voluntários e deram para esses voluntários. Então, pensa se você chegar, eu acho que foi feito na Unicamp, se eu não me engano, você vai ser voluntário de um teste de filtro solar. Toma aqui esse filtro, aplica, que a gente vai ver depois. Se eu sou voluntário de um teste, eu vou aplicar com muita vontade. Vou pegar, passar, igual a gente passa, né? Alguém vai avaliar depois. Então, foram avaliar esses voluntários, eles receberam, né, o filtro, o fator 20, e fizeram um teste em vivo com radiação, né, de UVA, UVB,
tinha na prática fator 7. Nossa, que discrepância. Pois é, na prática, a gente não passa a quantidade que o fabricante usou nos testes para garantir esse número 60. Então, a gente, em média, aplica metade ou até menos. Um terço. Em média, um terço. Eu aplico metade. Lorena talvez... Nossa, já somos disciplinadas. Mas na média, a gente vem com gotinhas, né? E aplica em tudo. E aí o FPS vai cair Então, muito. por exemplo, esse filtro que você achou que é 60, se você economiza, passa uma camadinha para nem aparecer que ele está ali, ele já foi para um 20. Aí você sentou na areia, você, né, exatamente, transpirou, rolou lá, tomou um banho, esse filtro já ficou quanto? Tem o vento, tem, né, evaporação, tem tudo, já ficou menos. Sim. Então, assim, a vantagem de você usar um filtro maior, que ao nosso ver, às vezes é isso, você acaba tendo uma proteção um pouco extra, né, para garantir essa proteção um pouco a mais, e tentar se proteger, né? Mas se você aplicar uma quantidade, né, que o fabricante recomenda, de um filtro 15, por exemplo, ele vai te proteger contra o câncer da pele como qualquer um outro. Sim. Entendeu? Gel e creme, tem diferença ou os dois são eficazes? São eficazes, é mais assim o tipo da pele, né? Tipo Que vai receber. Pra pele. Pele oleosa, pele seca. Pele oleosa, normalmente os fios, por exemplo, em géis ou livres de óleo, para ter uma textura mais sequinha, mas em relação à proteção é a mesma. Creme, loção, uma pele às vezes mais seca, né? Então, mas em relação à proteção é a mesma. É igual. Óculos de sol, por exemplo, isso também faz parte da proteção? Faz parte e tem que ter proteção ultravioleta. Tem que ter, né? A gente tem que proteger os olhos. Nos olhos também a gente tem, né? Melanoma também. Além de câncer, degeneração macular referente à idade, que é uma outra doença da retina, mas também em relação ao sol. Sim. Tem que falar, né? Meu marido é oftalmologista, também tenho que... Inclusive tem que marcar a consulta. Então, o ideal é chapéu, óculos... Filtro solar, máscara. Máscara, gente. Agora de máscara, então, olha, pronto. A cura pro melasma. A fantasia está completa. Sim. O sol é o grande vilão, né? Eu acho que assim, é igual a gente falar para emagrecer, engordar, a comida é uma vilã. Não, a gente precisa de sol, a gente precisa comer. Eu acho que tudo é a quantidade. Então a gente precisa tomar sol não só por causa da vitamina D. Tem uma série de outras substâncias que o nosso corpo produz frente à radiação solar, incluindo a melatonina. Então, os horários, aquela crença de bebê recém-nascido, tem que tomar um pouquinho de sol, realmente, né, não levar tão ao pé da letra. Mas aquele sol da manhã faz o nosso ciclo circadiano de hormônios começar a ser ativado, partindo, né, da melatonina, ativação da serotonina, uma série de substâncias. Então, a gente precisa do sol. E o sol produz bem-estar, né? Já é comprovado que ele tem substâncias que liberam substâncias que produzem bem-estar, algumas pessoas mais do que outras, tá? Isso é um trabalho que foi feito, inclusive, no Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro as pessoas possuem muito tá relacionado a um fator específico. Sim. Então, por isso que eles vão... Né? E por as isso que viciadas em sol. E no sol mesmo. Então, justamente porque produz realmente uma sensação de bem-estar. Tem pessoas que se sentem melhor o dia que está ensolarado, mais bem disposta, melhor humor, né? Então, isso realmente também a gente precisa levar em consideração. Acho que isso explica o fenômeno laje. O bronzeamento. Acho que isso explica, traz uma felicidade, né? Bom, deve ser. Interessante. E qual que é o melhor horário para exposição solar? Pois a gente fala muito desse horário de segurança, né, de 9, 10 da manhã até as 16, porque realmente, se a gente for olhar a incidência de radiação UVA, UVB, tem ao longo do dia, né, picos, e aí a gente falando de UVB, que é essa radiação, embora ela tenha um comprimento de onda mais curto, mas ela é extremamente lesiva para queimar a nossa pele, causar queimadura, bolha, e a UVB é nesse horário. A gente naturalmente, nesse horário, a gente não consegue ficar muito tempo, se a gente ouvir a nossa pele. Agora, UVA é ao longo do dia. Tá claro, vai ter UVA. Tá nublado, eu acho que uma coisa interessante, talvez, de falar para a população. Você tá num lugar, tá nublado, não tem sol. Se você tá num lugar e você precisa de ter uma lanterna, tem que ter um poste para você andar na rua e tem que acender essa luz, aí não precisa passar filtro. Agora,
você está vendo as coisas, está nublado, mas está tudo visível, vai ter todos os tipos de radiação. Em menor quantidade, mas vai ter. Essas luzes aqui, esse tanto mas aí de é luz luz aqui, o visível. que você acha? Pois é, aí é luz visível. Então, luz causa, visível, causa outras coisas, né? Aham. Pode envelhecer a pele, pode Sim. causar melasma, pode causar, enfim, esse tipo de mancha, mas que não é para Relacionado. câncer de pele. câncer. Bem Entendeu? menos, né? Uhum. Show de bola. E quanto a hábitos saudáveis aí, pra gente manter uma qualidade da pele em geral? Isso é muito importante. Sem relacionado, vamos dizer assim, Ao câncer em de si. pele. Mas Pra ter tudo, uma- eu acho que tudo está interligado. O nosso corpo, ele é todo interligado. É muito difícil falar de, eu quero ter uma pele bonita se eu estou doente de outras coisas. Embora não seja impossível. Quantas pessoas obesos, por exemplo, que têm uma pele super bonita? Então, não é uma condição obrigatória. E pessoas muito saudáveis que não têm a pele tão bem. Mas acho que uma observação interessante que às vezes eu ouço no consultório, uma senhora de meia idade vê uma foto de uma Bruna Lombardi, de uma atriz sessentona que está super bonita, ela olha, mas se eu tivesse o dinheiro dela, olha, normalmente pode ganhar a Mega Sena. Se tiver uma genética muito boa, até pode ficar parecido, mas provavelmente esse tempo todo da vida de boa alimentação, não perdeu muita noite de noitada, noite de sono, inclui filhos também, né, que às vezes a gente perde colágeno com esse, imagina. engorda, emagrece, enfim. Então toda essa vida... Tabagismo, né? Tabagismo. Importantíssimo, Sim, cigarro. então eu acho que toda essa vida de bons hábitos, não adianta eu chegar lá na frente, vou ficar rica e eu vou me cuidar. Muita coisa já perdeu. Lógico, não vai ser irremediável, tudo tem jeito hoje em dia. Mas esse tempo precioso, essa janela de oportunidade para a gente deixar nossa fábrica de colágeno em dia, para estética, para a saúde da pele, realmente é infância e adolescência. Infância, adolescência, exposição e todo mundo que vem aqui parece que para ter uma vida saudável, né? É a mesma coisa, exercício físico, alimentação. Justo, eu esqueci. Isso aí, alimentação, eu falo que é atividade assim, física. na verdade eu acho que 30% Não é fumar, da, né? É. Eu acho que, parece assim, que o segredo da vida tá ali, mas ninguém ali, faz. ninguém É o mais vê, né? difícil. Sim. eu acho que assim, 30% é da nossa genética, Tá, tem essa. 30% é dos hábitos que a gente cultivou ao longo da nossa vida, e eu acho que o restante aí pode ser um pouco do seu empenho, daquilo que você Sim. está disposto a fazer, está disposto a gastar para poder também, né, Sim. atrasar um pouco esse tempo aí. Investir. Investir. Hoje a dermatologia está muito avançada na estética, né? Hoje, Vocês conseguem fazer? hoje temos coisas bem interessantes que a gente retarda muito, né? O envelhecimento, a gente adia cirurgias. Sim. Eu acho que a gente fica natural quando feito de maneira natural, Bem né? feita, Interessante. Bem, chegamos ao final do segundo bloco, né? Falando sobre o Dezembro Laranja, com duas excelentíssimas dermatologistas, a doutora Priscila Lisboa e a doutora Lorena Rossoni, né? No último bloco a gente vai responder a perguntas da população, tá bom? Perguntas em geral, não vai ser só relacionado a câncer de pele, não. Fique aí e acompanhe conosco. Olá, voltamos para o último bloco desse bate-papo das 6, de quarta-feira, falando sobre o Dezembro Laranja, né? O mês de prevenção do câncer de pele. Está conosco aqui presente a doutora Priscila Lisboa, que é dermatologista, e também a doutora Lorena Rossoni, né? Chegaram várias perguntas aqui e nós vamos começar a elencar que o tempo já está começando a apertar. Primeira coisa, perguntar aqui para doutora Lorena Rossoni, filtro solar em cápsula, como é que é isso aí? Funciona, não funciona? Então, hoje a gente não tem um filtro solar específico, assim, único, que você vai tomar e vai substituir o seu filtro solar tópico, né, o de aplicar. Mas ele ajuda muito. Os filtros solares orais, eles diminuem muito a ação da luz na sua pele. Então, eles têm um efeito protetor bem importante. A gente fala, principalmente, a gente usa muito nos pacientes que têm melasma ou que têm fotossensibilidade. Existem algumas doenças da pele que as pessoas ficam com a pele mais sensíveis, que se queimam com facilidade. Então, é um grande aliado, funciona e é bem interessante. Tem algum alimento que ajuda? Existe algum alimento que ajuda ou não? Específico, assim?
igual... Beta-caroteno. Exatamente. A minha sogra adora esse tipo de coisa. Receitas, né? Eu É porque antigamente bom, na verdade o beta-caroteno, ele tem os seus elementos de coloração laranja, né, amarelo e laranja, eles têm realmente, assim, esse depósito da pele tem uma função até protetora, né? Tem uma polêmica aí que tem alguns estudos que mostraram que em tabagista não tinha muito essa proteção, então às vezes a gente acaba não falando muito especificamente isso. Mas quem que nunca tomou suco de laranja, beterraba e cenoura, né? Sim. Minha mãe tá aí que não me deixa mentir. Enfim, mas tem uma certa proteção. Outra pergunta, bronzeamento artificial, bronzeamento em clínica e bronzeamento com fita, doutora Priscila, funciona? Como é que é isso aí? Olha... Funciona não? Faz bem? Funciona? Ótimo. Pois é. Então, o bronzeamento em cabine é proibido no Brasil já há alguns anos. Eu não sei se tem uns 5, 10 anos. Então, é proibido. Por quê? A radiação emitida por essas câmaras, normalmente o VA, o VB, elas são bem direcionadas, então elas são muito eficazes. A pessoa fica bem bronzeada em poucos minutos. Só que é uma máquina, eu falo brincando, é uma máquina de envelhecimento. Você entrou ali, cada vez você saiu meses mais velho. Com relação ao bronzeamento com fita, né? Enfim, bronzeamento com fita, se for feito apenas com o sol normalmente é usado um filtro solar de fator baixo, que só serve para tapear a nossa pele. Por quê? Um filtro solar de fator 8 significa o quê? Se a minha pele demora 5 minutos para começar a reclamar do sol, o 8, né, que é esse fator de UVB, significa que a minha pele vai começar a reclamar, em vez de 5 minutos, vai ser 8 vezes 5. Minha pele vai começar a reclamar com 40 minutos. Só que 40 minutos para a minha pele é um tempo que já vai ser suficiente para, né, é um tempo muito curto. Então, se com 40 minutos eu já começo a envelhecer e oxidar pelo sol, o risco de queimadura, envelhecimento, ruga, mancha, sarda, eu acho que é uma das piores, né, melasma, verruga seborreica, que são verrugas até benignas, só que elas são aderentes à pele, de difícil tratamento, assim, tem tratamento, mas e vão pipocando na pele da pessoa. Então, de repente, a pessoa está toda pintadinha. E não é uma sardinha, é uma verruga seborreica. Então, não é indicado. Agora, se for usado ainda um acelerador de bronzeamento com fórmulas manipuladas, aí existe um risco muito pior. Principalmente se forem usados os psorialenos. Então, tem que ser assim, visto com muita cautela. É o que tem acontecido, na verdade. Então, as pessoas têm ido a lugares ou a lugares de estéticas, enfim, ou até um tratamento muito caseiro, né, vamos dizer assim, e são aplicados produtos, né, na pele para aumentar esse bronzeamento de uma maneira muito rápida, né? Então, para realmente naquele tempo que você ficar ali, você já sair realmente bronzeado. Então, é muito perigoso, aumenta muito a chance de você ter câncer da pele e aumenta muito, óbvio, o envelhecimento da sua pele, mancha, ruga, perda de elasticidade, ressecamento, tudo isso. Isso aí. Tá? Então, e isso é muito frequente, a gente ouve no consultório. Às vezes eu vejo, né, paciente com a marca bem nítida, já fita, pessoas orientadas, pessoas que têm conhecimento. Eu falo, fulana, por que você fez isso? Ah, mas eu fiquei só 20 minutos. Mas não são 20 minutos normais, são 20 minutos com o acelerador que dá para envelhecer aí tranquilamente. Faz isso achando que vai ficar linda e no futuro pode ser que tenha grandes problemas. Então, pra gente não é tão ruim. Não, tô brincando. Isso. A gente sempre vai ter cliente. Procurar o dermatologista frente a qualquer tratamento desse, né? Sim, acho que é o ideal, né? Porque o risco... o que acontece? Que tem pacientes que chegam lá apresentando bolhas, queimaduras solares mesmo, né? Então, aí a gente tem que tratar como uma queimadura, tá? Então, não é para tratar em casa, tem que procurar um médico, porque muitas vezes pode ser perigoso. Quando eu era residente, eu não me esqueço esse caso, uma paciente se bronzeou com folha de figo, né? Um chá, e aí ela evoluiu na hora, não acontece, não é tão rápido, mas em torno de 12 horas depois, ela tinha bolhas durante todo o corpo e essa paciente evoluiu a óbito, foi para óbito. Nossa, Tá, vamos mudar de tema aqui. Vitamina D e filtro solar, atrapalha? Então, sem dúvida, né? Se não tiver
essa reação da pele com o sol vai produzir menos. Mas se a gente pensar numa área corporal do tamanho da face, colo, é uma área corporal pequena. Por que a gente não utiliza uma área grande, uma fábrica grande de vitamina D? Por exemplo, costas, a parte de trás da perna. Então, tem que tudo ser pesado. E se o paciente é de alto risco para câncer de pele, tomar a vitamina D, a forma sintética. Então, eu acho que pesar risco-benefício. Entendi. Vamos lá para mais perguntas, que hoje foi um programa cheio de perguntas, hein? Quem está amamentando pode fazer tratamento para acne? Isso é uma pergunta da Vanessa. Para acne, pode, dependendo do tipo do tratamento, pode. A amamentação, ela restringe alguns medicamentos, né, claro, mas dependendo do que a gente for tratar, se precisar de antibióticos, outras coisas a gente pode. Então, hoje a gente consegue tratar bastante. É possível, né? Melasma na gestação, tem tratamento? Tem. O problema vai dar um bom resultado? Vai depender muito. É uma questão, então, genética e hora sol. Então, se a paciente está comprometida, não quero piorar meu melasma na gravidez, ela consegue. Porque a gente ouve isso no consultório. A mulher que tem aquele melasma difícil, ela chega, quando eu engravidar vai ser um martírio. Vai depender de você. É mais ou menos. Na gravidez eu sou meio gordinha, na gravidez eu vou engordar. Vai depender de você. Cada um vai ter uma genética. Entendi. Bem mais genético, né? Tem um aqui sobre também qual que é o melhor tratamento para cicatriz de acne. Mas aí é muito específico, né? Entra num mundo... Na verdade, assim, a acne, a gente tem hoje tratamentos muito eficazes para acne. Praticamente hoje a gente não admite muito que o paciente chegue a ter cicatriz de acne, mas a gente tem pacientes que não trataram por algum motivo, ou que, enfim. Mas cicatriz de acne hoje a gente trata ou com lasers ou com tratamentos, às vezes cirúrgicos, radiofrequência microagulhada. Aí existe uma série de tratamentos, mas normalmente são mais intervenção do médico, normalmente. Tá certo. Tem mais perguntas ainda aqui do Laguna Center. Em qual o motivo do descamamento constante na pele, no rosto, e qual seria a solução? Tô apertando vocês aqui com perguntas bem amplas, hein? Mas por um lado mas isso para a população interagir conosco aqui. Então, mas às vezes por um lado é interessante isso, porque é importante que o paciente saiba que, eu tenho ressecamento, vou procurar um creme. Então, na verdade, a gente tem que ver qual o motivo do ressecamento. Um ressecamento só do rosto, não tem ressecamento no corpo, é um ressecamento de tudo. Será que isso, na verdade, em vez de ressecamento, é uma descamação, uma dermatite? Será que não é uma caspa do rosto, uma dermatite seborreica? E isso é meio frequente. O paciente fala, minha pele é seca, passei um creme, melhorou na hora e depois piorou. E quando a gente vai examinar, é uma dermatite seborreica, uma caspa do rosto. Passou igual a caspa do cabelo, passa creme, piora. Uma doença sistêmica, um hipotiroidismo pode normalmente ser? Aí é um quadro mais generalizado. Dificilmente seria um quadro localizado. Localizado a gente pensa nisso. Áreas seborreicas, a gente chuta mais para dermatite seborreica. Então, assim, às vezes o paciente compra um hidratante, porque acha que é um ressecamento e, na verdade, é uma desidratação. É uma dermatite. Dermatite. Sim, é a caspa mesmo. Vai no Google, vê ressecamento e... Passa creme e piora, né? E é muito comum. Então, o dermatologista, na verdade, ele acaba sendo muito negligenciado as doenças, né? Os pacientes primeiro testam tudo que tem em casa, que o vizinho tem, que tem na bolsinha, o que o Google primeiro. Claro. E aí depois, não resolveu. Aí chega lá, já usou uma lista desse tamanho de remédios. Já gastou todo o dinheiro. Doutora, agora é com você. Entendeu? Então... Entendi. A última pergunta agora também, que veio de uma clínica lá do Laguna Center, tem um pessoal assistindo a gente por lá. Quando espinhas pipocam em várias partes do corpo, quando uma desaparece, a outra surge. É problema dermatológico e tem solução? Pois é um problema que está na pele, é dermatológico, mas como a gente falou, a pele é uma interface com diversas doenças, problemas nutricionais, uma série de coisas. Então, aparece uma, melhora a outra. É no corpo todo? É uma foliculite? É uma acne? É uma erupção acneiforme? É uma reação a remédio? É uma alergia? É uma doença... Tem doenças autoimunes que cursam com essas foliculites de repetição? Suplementos alimentares também podem causar. Suplemento, anabolizante, remédio manipulado, alimentação então, enfim, ruim. Está na pele, oclusiva. É dermatológico, tem tratamento, possivelmente, né? Precisa de uma consulta. Exatamente. Não é tão simples assim, né? É importantíssimo, sabe? No dermatologista, né? Não dá para ser uma olhadinha, gente, é uma consulta, porque tem muitas coisas que são envolvidas aí, né? Pode ser uma série de coisas.
O cardiologista, geralmente, ele passa aperto com essas lesões de pele. Ele encaminha tudo, né? Gente, olha só, foi ótimo. Aprendi muito hoje. 2 excelentes especialistas, seguramente uma das melhores aí do estado, do município. E é isso aí. Considerações finais. Doutora Lorena Rossoni, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, então a gente aqui hoje está falando sobre o Dezembro Laranja, então aqui vai a nossa prevenção, né, pedindo para todo mundo se prevenir do sol, se prevenir contra as queimaduras. Eu não falo para ninguém deixar de ir ao sol, eu gosto, pode ir à praia, aproveitar o verão nessas lagoas que são maravilhosas, mas vá com proteção. Então use filtro solar, use roupas de proteção, use chapéus, óculos, reaplique. Ah, não esqueçam dos lábios, os lábios também são importantes, né, filtros solares labiais. A gente tem também uma incidência de câncer de boca, né, de lábios, que é bastante comum. E então essa é a minha dica, aproveitem esse verão de uma maneira consciente, para que todo mundo termine saudável, com saúde e sem câncer de pele. Exatamente. Doutora Priscila, muito obrigado pela presença. Considerações finais. Eu que agradeço. E nesse ponto eu vou discordar da Lorena, ninguém vai para o sol, tá? Se for para a praia à noite, pelo amor de Deus, gente, é muito caro. Não é o filtro solar que é caro. A conta depois para tratar a pele, fazer um laser, gente, não é barato. Não, tô brincando. Mas assim, escolher um horário bom. Eu acho assim, tem menino pequeno, começou a ficar quente, é impossível falar para a criança, sai do sol. Então escolhe horário. Talvez assim, final do dia, já vai para a praia finalzinho do dia, que aí a tendência é escurecer, a tendência é melhorar. Então acho que é isso, o pai e a mãe têm que estar presentes. Exatamente. Bate-papo das 6 vai ficando por aqui, né? Aprendi muito, igual eu sempre gosto de dizer, né? O cardiologista ele fica limitado e a gente recebe esses especialistas e a gente aprende muito. Então, cuidar da pele, né? Laranja, o Dezembro Laranja está aí, não vamos dar bobeira, né? Que é tão simples de prevenir. Isso aí, Bate-Papo das 6 fica por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela presença de todos. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.